Olá, boa noite. Está começando agora, nesta quarta-feira, mais uma edição do CN+, o seu portal de notícias. Esse é o momento em que eu te convido a vir comigo, ficar bem informado sobre as notícias mais relevantes que têm acontecido aqui no Cariri, no Brasil e no mundo inteiro. Na edição de hoje você vai ver: Hospital Regional do Cariri fortalece atendimento a mulheres vítimas de violência. Juazeiro do Norte e Crato decretam ponto facultativo nesta quarta-feira. E mais, em Mauriti, um homem suspeito de ter matado outro em fevereiro foi baleado e está internado aqui em Juazeiro. No bairro Triângulo, ações têm mudado a vida de crianças da comunidade. Segundo o Serasa, a procura por empréstimo caíram 14% nos últimos 12 meses. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui no CN+ de hoje. Olha, se você é daqui do Cariri, deve ter percebido que muitas instituições não funcionaram hoje, né? Tanto aqui como na cidade do Crato. Paloma Oliveira, a nossa repórter, vai nos contar o porquê dessa paralisação. Neste dia 30, a maioria das cidades do Ceará parou em protesto. Dos 184 municípios do estado, 171 se uniram à ação Sem FPM Não Dá. O objetivo é pressionar o governo federal a discutir a queda dos repasses financeiros, especialmente do Fundo de Participação dos Municípios. O prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, do partido Podemos, disse que no ano passado apenas 350 prefeituras em todo o Brasil enfrentavam dificuldades financeiras devido à redução dos repasses do FPM, indicando que diversas cidades receberam valores insuficientes para suas despesas básicas. Jati foi a única cidade do Cariri que não confirmou a participação na greve. A falta de repasses do governo federal podem afetar diretamente serviços básicos como a saúde e a educação. Vários servidores e representantes de secretarias aqui do município de Juazeiro do Norte estiveram presentes nessa manhã aqui na Praça da Prefeitura em um ato de manifestação contra a falta de repasses públicos do governo federal para os municípios. Esse cenário não é só um cenário do município de Juazeiro, na verdade é um cenário que a gente visualiza em todo o Brasil, em todos os municípios, nos 5.537. Claro que, evidentemente, tem municípios que têm um maior grau de dependência do FPM e outros com um grau menor. Mas só para a população ter uma ideia, de toda a arrecadação tributária que existe no Brasil, 68% fica com o governo federal, 20 e pouco por cento com o governo estadual e apenas 6% com os municípios, ou seja, os municípios são altamente dependentes de recursos que vêm da União e recursos que vêm do Estado. Então, o que é que está ocorrendo nesse momento? Está ocorrendo uma queda desses recursos que vêm de transferência. Então, o próprio Fundo de Participação dos Municípios, que é o que a gente está agora fazendo a manifestação, se eu comparar agosto desse ano com agosto do ano passado, eu tive uma redução de 37%. O que é que 37% corresponde? Corresponde a 4 milhões de reais. Muito obrigada, Paloma. Lá na cidade de Mauriti foi registrada uma tentativa de homicídio contra um homem suspeito de ter assassinado o jovem Joab em fevereiro. Você vai ver mais detalhes desse caso agora com Divan Santana. Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde da última segunda-feira na zona rural de Mauriti. Por volta das 17h30, Pierre Victor Andrade Silva, de 19 anos, residente no distrito de Palestina, foi baleado na rua João Barbosa, naquela localidade. Ele responde procedimentos por homicídio qualificado e corrupção de menor em Mauriti. O jovem foi lesionado com tiros no ombro, no braço direito e 3 no tórax por 2 homens que fugiram numa motocicleta. O jovem estava em frente a uma barbearia. Ao observar os suspeitos, ele correu se refugiando em um mercantil. Já ferido, foi socorrido pelo SAMU ao Hospital de Mauriti, sendo necessário sua transferência ao Hospital Regional de Juazeiro do Norte. Policiais fizeram buscas, porém não conseguiu localizar os suspeitos. Pierre já tem passagens na polícia e é acusado da morte do jovem Joab em fevereiro deste ano. Já Joab tinha 22 anos e foi morto com 6 tiros após chegar em uma residência para entrega de um lanche que possivelmente foi solicitado já com a finalidade de sua execução.
Pierre negou sua participação no crime, mas confessou ser dono do telefone pelo qual foi solicitado o pedido e sabia da trama criminosa. 2 dias após a morte de Joabe, foi decretada a prisão preventiva de Pierre. Entretanto, a revogação ocorreu no último dia 13 de junho, ante a alegação que a manutenção da custódia não mais se justificava, lhe concedendo o direito de responder em liberdade. Assim, passou a usar tornozeleira eletrônica, sendo determinado o recolhimento domiciliar à noite e também nos finais de semana, proibição de frequentar bares ou similares e de comparecer ao juízo sempre que intimado. Muito obrigada, Divan. E o assunto agora é emprego, porque uma empresa de contact center deve gerar mais de 3.000 oportunidades de emprego só aqui na terra do Padre Cícero. O governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado, firmou um memorando de entendimento com a empresa de call center AIC. A empresa planeja investir R$25 milhões na cidade de Juazeiro do Norte e será expandida para o antigo prédio do Sebrae. O evento de assinatura contou com a presença de diversas autoridades, como o governador Eumano de Freitas, o deputado estadual Fernando Santana e o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra. O estado do Ceará gerou somente no mês de junho mais de 6.500 empregos com carteira assinada, sendo o segundo melhor resultado do Nordeste, ficando atrás somente da Bahia. A empresa AIC, que atua em Juazeiro do Norte há 10 anos, atualmente emprega cerca de 4.900 pessoas. A expectativa é abrir 140 novas vagas já em setembro e ter uma expansão ainda maior até 2025. O governador Eumano de Freitas enfatizou que este acordo vai gerar mais oportunidades de emprego e renda para o Cariri, com a meta de criar 1.000 empregos adicionais, beneficiando especialmente jovens trabalhadores. Muito obrigada, Paloma. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a fila de espera por cirurgias ortopédicas aqui na região do Cariri. Não sai daí que o CN Mais volta já já. Precisando adquirir ou renovar o certificado digital? Vem para a Leite Certificação Digital. Nós sabemos qual o certificado digital ideal para você. Comece a assinar digitalmente com a Leite Certificação. Temos os melhores serviços na região do Cariri. Agilidade, confiança e segurança. Rua Delmiro Gouveia, número 163, Centro. Estamos de volta e o assunto agora é violência contra a mulher. O Hospital Regional do Cariri, aqui em Juazeiro, está desenvolvendo um atendimento especializado para acolher melhor essas mulheres. Um número alto, mais de 21 milhões e meio de mulheres no Brasil são vítimas de violência física ou sexual por parte de parceiros íntimos ou ex-companheiros, o que representa mais de 33% da população feminina do país. Muitas vezes, as mulheres que sofrem violência não se sentem à vontade para falar sobre o ocorrido ou pedir ajuda. Por isso, o Hospital Regional do Cariri dispõe de uma equipe especializada para acolher as vítimas de violência. Mesmo se a vítima não admitir a agressão, a notificação em casos de violência é obrigatória aqui no Brasil desde 2003. Uma nova lei, 10 de março de 2020, estabelece que caso hajam indícios de violência, a polícia deve ser notificada em até 24 horas. O Hospital Regional do Cariri, especializado em cuidados após traumas, oferece atendimento específico a mulheres agredidas fisicamente. Além disso, ele encaminha essas mulheres para centros de assistência social em suas cidades de residência. As informações fornecidas pela paciente ou seus familiares são mantidas em sigilo, a menos que haja risco para a vítima ou para sua família. Obrigada, Paloma. A denúncia é mais que importante. Independente do tipo de violência que você, mulher, tenha sofrido, a denúncia pode fazer com que o agressor seja punido.
Eu sei que às vezes desencoraja, a gente fica com medo, com aquele bloqueio de fazer a denúncia, mas não se cale, porque com certeza você não está sozinha. Agora, o nosso correspondente Eugênio Silva vai nos contar sobre a fila de esperas por cirurgias ortopédicas e traumatológicas aqui no Ceará. E não é qualquer fila, é uma fila composta com mais de 500 crianças e adolescentes. A espera por um procedimento cirúrgico é difícil por si só, quando a demora se prolonga por falta de oferta. A situação piora e pode agravar o quadro de saúde, sobretudo para crianças e adolescentes no Ceará, onde 3.018 pessoas de 0 a 17 anos aguardam por uma cirurgia. Desta, 577 para ortopedia ou traumatologia, conforme a Secretaria Estadual de Saúde do Estado. As malformações mais comuns são as congênitas, ou aquelas que foram adquiridas durante o processo de gravidez, ou aquelas que surgem durante o nascimento da criança. Aqui no estado, as malformações mais comuns são aquelas ligadas a pés e mãos, o que chega a cerca da porcentagem de 80% em todo o estado do Ceará. Segundo Leonardo Drummond, presidente da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do estado do Ceará, explica que os procedimentos de ortopedia são para deformidades diagnosticadas e que precisam de correção cirúrgica. De acordo com Breno Novaes, coordenador da regulação do estado, a fila real considera os casos atualizados, que somam cerca de 23,2 mil pessoas. Mas ele diz que a pasta não conseguiu contato com mais de 13 mil pessoas. Segundo ele, alguns já fizeram procedimentos, foram alterados, fizeram tratamentos e garante, a gente não tira o paciente da fila até localizá-lo. Obrigada, Eugênio. E por falar em cirurgia, você sabia que aqui no Brasil mais de 200 transplantes de coração foram feitos só nos primeiros 6 meses desse ano? Quem vai nos contar mais sobre isso é Paloma Oliveira. Nos últimos dias, dados do Ministério da Saúde revelaram um aumento significativo no número de transplantes de coração no Brasil. Entre os dias 19 e 26 de agosto, foram realizados 13 transplantes deste tipo em todo o país, com 7 deles ocorrendo em São Paulo. De acordo com o governo federal, o primeiro semestre de 2023 registrou 206 transplantes de coração no total, marcando um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Atualmente, o Brasil é reconhecido por ter a maior rede pública de transplantes de órgãos do mundo. No último domingo 27, o apresentador de televisão Fausto Silva passou por um transplante cardíaco no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. A fila para esse tipo de procedimento é a mesma, tanto para pacientes da rede pública quanto para pacientes da rede privada. No processo de seleção dos pacientes para o transplante de coração, diversos critérios são considerados, além da avaliação do estado de saúde do paciente, aspectos como tipo sanguíneo, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e outros fatores específicos são levados em conta. Em casos onde mais de um paciente possua condições semelhantes, a ordem de chegada é o critério utilizado para o desempate. Muita burocracia, viu, Paloma? E é por isso que as cirurgias demoram tanto para acontecer aqui no nosso estado e no nosso país. No próximo bloco, o CN+ vai falar da relação entre alimentação e calor e também do número de empréstimos que tem dado uma certa diminuída. Se eu fosse você, eu não perderia o próximo bloco e a gente volta já já. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087.
A pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. O CN Mais está de volta. Paloma Oliveira nos conta agora sobre o impacto do calor na nutrição e na insegurança alimentar. A pesquisa relaciona o clima à insegurança alimentar. Se à medida que a temperatura aumenta, o desempenho piora, quem depende da produtividade para sobreviver corre risco de não ter condições de comprar alimentos. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2011, cada pessoa no planeta perdeu o equivalente a 1,5 semanas de trabalho devido ao calor extremo, e os efeitos são ainda piores em países subdesenvolvidos. É onde estão mais pessoas com subempregos e em situação de vulnerabilidade. O desempenho físico diminui, baixando o nível de concentração e energia. As ondas de calor também impactam a agricultura. O calor excessivo aumenta o risco de queda na produção e na qualidade dos alimentos. Com isso, pode faltar comida e os preços podem subir. Poucos dias de temperaturas anormais podem colocar milhões de pessoas em insegurança alimentar. Paloma, o melhor exemplo que nós podemos dar são os vendedores ambulantes, né? Que às vezes têm que se deslocar até um certo ponto da cidade para realizar suas vendas de material, de alimento. E essas situações são complicadas porque na época do calor, esses profissionais enfrentam sérias dificuldades de permanecer ali naquele lugar, em pé, por horas, né? Para vender o seu material. Pessoas também que trabalham assim geralmente convivem com a insegurança alimentar, de não ingerir diariamente os nutrientes que o nosso corpo precisa. Na época do calor, com as poucas vendas, a dificuldade para vender, essa situação piora. Nós esperamos que aos poucos essas pessoas também possam ser assistidas pelo sistema público de saúde e de nutrição. Olha, agora vamos falar sobre empréstimo. O Serasa afirmou que a procura por empréstimos caiu quase 15% nos últimos 12 meses. O consumidor brasileiro tem diminuído a procura por empréstimos. Os dados são do indicador de demanda dos consumidores por crédito da Serasa Experian e apontam que em julho houve uma queda de 2,4% na comparação com junho. Já na comparação com julho de 2022, a retração foi de 10,9%. A comparação anual tem sido negativa nos últimos 12 meses do ano passado. Já este ano, a queda foi de 12,3% ligado ao crédito, o que soma-se à questão dos 14,2% quando se refere à questão de empréstimos consignados e empréstimos relevantes por pessoas que procuram esse tipo de serviço em todo o país. Para alguns economistas, a retração é reflexo da política de juros no país. Eles afirmam que os consumidores continuam arredios à tomada de crédito, principalmente pelos juros altos, que torna o momento inapropriado para isso. Ainda segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o nível de endividamento do brasileiro caiu pela primeira vez em 7 meses e chegou a 78,1% das famílias em julho. É o menor índice desde janeiro, quando chegou à marca de 78%. Interessante esses dados, viu, Eugênio? Aqui no Nordeste, há um tempo atrás, realizar empréstimo era super comum, era geralmente a solução, né? Mais disputada quando a gente precisava, principalmente a população mais carente, precisava de dinheiro rápido. Pelo jeito as coisas estão mudando. Lá no bairro Triângulo, uma senhora tem desempenhado ações super importantes que têm mudado a vida das crianças daquela comunidade. No bairro Triângulo, uma mulher dedicada e cheia de amor tem transformado a realidade de crianças em situações de vulnerabilidade há mais de 2 décadas. Cícera, com sua determinação e coração generoso, realiza trabalhos voluntários que levam alegria e esperança aos pequenos da comunidade. Há 23 anos, Dona Cícera se dedica incansavelmente a esse trabalho voluntário, na tentativa de levar um pouco de alegria aos pequenos aqui do bairro Triângulo. Todos os anos ela faz a festa do Dia das Crianças. E agora, para outubro de 2023, ela precisa receber doações, tanto de lanches, de alimentos, como também de brinquedos. Dona Cícera, conta pra gente, né, qual a principal necessidade que a senhora está tendo para realizar essa festinha do Dia das Crianças agora para 2023. Quais tipos de doações a senhora precisa?
brinquedo, né? E lanche para as crianças. Porque assim, eu tenho muita dificuldade, né? Para que de primeiro eu saía nas ruas, né? Ia para as casas, nas lojas, pedia. E agora, como eu estou com mais dificuldade, aí por isso que eu estou pedindo, né? Aqui encarecidamente, a quem tiver um bom coração, de ajudar com brinquedo, com lanche, entendeu? Que eu dou crepe, algodão doce, tem o pula-pula, cachorro quente, né? Refrigerante, suco, mas para isso eu tenho que ter doações, né? Porque eu não tenho condições, né? Que, assim, a minha vontade é de, se eu tivesse condições de fazer tudo isso, né? Mas não tenho, então eu peço, mas agora eu tenho mais dificuldade de sair, né? Aí vou deixar o telefone, né? WhatsApp, quem quiser entrar em contato. Tem uma pessoa que pode ir diretamente a pessoa e pegar, né? Tem também o Pix, se alguém quiser, né, tiver doar pelo Pix, ou então vir até aqui deixar no meu endereço, né? Vou passar meu endereço, é bem-vindo, né? Então fica esse convite, né, para você realizar a sua doação. A dona Cícera, mesmo com as suas limitações físicas, ela procura desenvolver esse trabalho para crianças carentes aqui do bairro Triângulo, que muitas vezes não tem condições de comprar um brinquedo, não tem condições de ter ali uma diversão no seu dia a dia. E agora, em outubro, nesse Dia das Crianças, ela já está se programando muito antes para proporcionar a esses pequenos um dia de lazer, de alegria e conseguir, através desse trabalho, tirar um sorriso dessas crianças. Que bonita história, viu, Paloma? É realmente inspirador. Sabe o que também tem inspirado alguns cearenses e caririenses? É a história de vida de dois conterrâneos que começaram de baixo, na humildade, na pobreza, alguns deles, né? E hoje venceram na vida, estão bem-sucedidos com suas carreiras estabelecidas. Um deles, inclusive, é lá da Palestina, em Mauriti. E o nosso correspondente Divan Santana, nosso cinegrafista Roberto, viajaram até a cidade de Iracema para nos contar essas histórias. Viajamos pouco mais de 240 quilômetros de Mauriti a Iracema, ambas no Ceará, para conhecer um pouco da história do cantor Júnior Viana e do empresário Wellington Patrício. Os dois têm uma história muito parecida, de família humilde, começaram muito cedo a correr atrás de suas conquistas e hoje estão podendo ser exemplo de superação e de cearenses que venceram na vida com muita luta, desafios e a tão sonhada vitória. É nascido e criado no distrito de Palestina, representamos o município de Mauriti, fomos para São Paulo há 30 anos atrás, cerca de 30 anos mais ou menos. Graças a Deus, Deus nos abriu uma porta lá, a gente, juntamente com toda a família, conseguiu vencer, chegar a um patamar que hoje a gente está retornando e está retornando bem, pensando em ampliar nossos negócios, retornamos para a nossa terra natal e um sonho de ajudar o município também no desenvolvimento. Eu sou natural do Icó, mas já há muito tempo, há mais de 13 anos que eu moro aqui em Iracema. E sua vida, sua vida aí nesse longo tempo de carreira também é parecida um pouco com a vida do Wellington, também começou aí aos poucos, do zero, né, isso, na humildade. Sim, a minha vida, eu nasci no Icó, sou lá do sítio Santo Antônio, sou de família pobre também, da roça, igual a sua. Teve uma história que eu contei essa semana no podcast, que a minha avó tinha 4 galinhas, e não sei se você já viu essa história, e ficava eu e a minha irmã brigando para ver quem é que ia pegar o ovo para poder estralar e comer. Então, uma história também bem bacana, uma história de superação. E Deus também tem abençoado a gente e a gente está por aqui, graças a Deus. Muito bem. Já são quanto tempo de carreira, Júnior? Com a minha banda desde 2014, mas desde pequeno que eu componho, que canto e que faço parte de outras bandas também, mas com a banda Júnior Viana desde 2014. A gente observamos aqui que você, além do Wellington, veio também seus amigos juntamente com você aqui visitar a fazenda do Júnior Viana e você trouxe também um presente que a gente vai fazer a entrega agora, não é isso? Com certeza, eu vi que ele é um grande criador, apaixonado, né, pelas criações, ele que tem uma diversidade imensa aqui
eu trouxe para ele um presente que é de uma raça que a gente está implantando no município de Mauriti, a raça Senepol, lá na Fazenda Nova Onda. Agradecer meu amigo Wellington aqui, obrigado por ter recebido lá na sua casa, viu? Obrigado por você estar todo mundo hoje aqui. Com certeza. E que Deus abençoe, feliz. Deus abençoe seus passos, Deus abençoe cada um de nós e Nossa Senhora cubra a gente com o manto sagrado. Vamos fazer a entrega do presente do homem, Wellington? Vamos. Mas Agora, só depois do almoço. Pronto, então vamos ficar. Primeiro o almoço, depois nós vemos o negócio. Isso, com certeza. E como não obedecer ao anfitrião? O almoço foi com aquele gostinho saboroso da Fazenda do Viana e logo em seguida o momento de presentear o anfitrião em forma de agradecimento de irmandade por ambos se tornarem o que são hoje, porém sem deixar uma das qualidades mais admiradas por todos, a humildade. Bora, galera, recebendo um presente aqui maravilhoso do meu amigo Wellington. Olha aí, rapaz. Que coisa mais linda do mundo aqui. Um casal de Senepol. Senepol. Obrigado, Wellington. Que Deus lhe abençoe. É um prazer, Viana, estar aqui demais, na sua fazenda, lhe presenteando com o que a gente tem de melhor. Perto, bicho. Raça Senepol hoje está no Brasil como um fenômeno de crescimento, de tudo, precocidade, demais, né, cara? muito lindo. E é o maior prazer estar aqui com você. Realmente, viu, Divan? É para se inspirar e buscar sempre a melhoria de vida, né? Que a gente consegue chegar longe. O CN Mais vai ficando por aqui. Você aí em casa já sabe. É sempre uma honra contar com a sua companhia. Eu te aguardo amanhã, na quinta-feira, às 18 horas. E para permanecer bem informado, basta acessar o nosso Instagram e o nosso site que está passando aqui embaixo. Até logo!